Então, companheiros, Ana Paula falar para nós o estudo de hoje. Bom, boa noite a todos. Hoje o nosso estudo está no Livro dos Espíritos, perguntas 686 a 694. O título é Lei da Reprodução. Mas esse capítulo toca em vários itens, né? E a gente vai estudar hoje. E a nossa intenção, como sempre, é trazer algum esclarecimento. E, claro, observando aí as nossas limitações e tudo, mas como esse ser, né, que está buscando, né, porque a doutrina espírita é uma doutrina que nos traz muitas informações, né, a gente tem que estudar não só a doutrina espírita, muitas vezes a gente tem que buscar a ciência materialista, e nós vamos com isso construindo o nosso conhecimento, sempre, claro, com a visão do espiritismo, porque o espiritismo vai sempre além. Mas como os próprios espíritos falam para a gente, eles não dão todos os esclarecimentos, não só porque nós não temos a capacidade ainda de compreensão, mas também porque nós temos que buscar as respostas por nós mesmos, né? As coisas não vêm entregues, não são entregues assim de bandeja para a gente. Então nós temos que buscar. Então a primeira coisa que a gente vai falar é da lei do progresso, que é uma lei compulsória, é um determinismo de Deus, porque todos nós estamos aí no processo evolutivo, no processo de progresso. E esse progresso não abarca só os espíritos, mas o mundo material também, nós vamos ver isso. Então progride a matéria, progride o homem. Então nós vemos aí essa lei de Deus. E aí a gente pode perceber isso quando nós vemos que o próprio globo progride, né? Há um progresso físico do globo devido à própria força da natureza. E aí a gente vê aí desde a formação do planeta Terra, como exemplo, o planeta se ajustando para que pudéssemos estar hoje aqui. E nós também vemos que há o progresso que o homem proporciona. Quando ele leva água para um lugar que não tem, quando ele fura um poço artesiano, quando ele uma terra infértil, ele torna essa terra fértil. E nós vemos um progresso intelectual nas artes, nas ciências. E dizem os espíritos, para o espírito, esse progresso intelectual é importante, que você começa a discernir o bem do mal. E aí pode esse progresso intelectual engendrar um progresso moral. Eles não estão aí juntos, né? Não é porque você intelectualmente é mais evoluído que você vai ser moralmente, a gente sabe disso. Mas é através do progresso intelectual que nós vamos progredindo moralmente. Quando nos tornamos melhores. Quando percebemos os dois caminhos do bem e do mal, da harmonia e da desarmonia, e optamos pelo bom caminho. Então, isso aí um progresso moral. Então, quando nós estamos falando aí de progresso, de evolução, nós vamos começar a nossa jornada, vamos dizer assim, pela própria origem da vida aqui no nosso planeta Terra. Então, existe aí a teoria de Oparin, né, que muitos estudaram aí na escola, e aí ela diz o quê? Que na atmosfera primitiva existiam aí o hidrogênio, a amônia, o metano e vapores de água. E aí, como não tinha camada de ozônio nessa atmosfera, ela foi sendo bombardeada por raios, né, ultravioletas, enfim, começou essas moléculas começaram a se unir e essas moléculas inorgânicas se transformaram aí em moléculas orgânicas, como os aminoácidos. E aí, devido às tempestades, elas foram arrastadas para os oceanos e se formou essa sopa nutritiva, né? E aí, essas moléculas, através de reações químicas, se tornaram mais complexas. Aí de aminoácidos, como exemplo, nós temos aí uma molécula mais complexa que é a de proteína,
até que, num determinado momento, ela se transformou, segundo a teoria de Oparin, num coacervado, que ainda não é um ser vivo, mas ele se uniu ao RNA, que possibilita a reprodução do coacervado, e aí sim surge o ser vivo, né? Aí é uma forma resumida dessa teoria de Oparin. Então, a gente vê aí que houve um caminho do átomo, da molécula inorgânica para a molécula orgânica, depois para a célula, depois vem o quê? Os tecidos, os órgãos, o sistema e o organismo. Tudo foi crescendo, do simples foi para o complexo. Há uma evolução aí. A própria atmosfera, não havia o oxigênio, né? Então, foi preciso que esses seres produzissem o gás carbônico e depois viessem aqueles que utilizavam o gás carbônico e liberavam o oxigênio para que nós tivéssemos a atmosfera que nós temos hoje. Então, essa é uma teoria aí da vida. Mas existe uma outra teoria, chamada de panspermia. Segundo essa teoria, a vida teria vindo de outros planetas, através de meteoros, de cometas. Então, essa vida, né, eles chamam de esporos, que seriam aí células recobertas por uma capa protetora, se a gente pode falar assim, que protegeria aí essa célula dessa viagem cósmica. Então, ela já viria pronta, ela seria semeada aqui no planeta Terra. Então, viriam os cometas e os meteoros, passariam por esse planeta, pegariam aí essa célula, vamos dizer assim, despejariam aqui na Terra. E aí daria o início à vida, né? E essa teoria é defendida por alguns astrofísicos, né? A gente, desde Anaxágoras, que já falava disso, Fred Hoyle, que é um astrofísico que morreu em 2001, um astrofísico britânico, Chandra Wickramasinghe, que é um astrofísico do Sri Lanka, eles são adeptos dessa teoria de panspermia. Bom, mesmo que a vida tenha vindo de outros planetas, de uma célula, em algum planeta ela surgiu. Então, a gente vê aí que em algum momento a vida... É claro que essa teoria não é aceita por todos, né? É mais aceita a teoria de Oparin. De qualquer forma, nós colocamos aí essa outra teoria, essa outra possibilidade, que é defendida por estudiosos, né? Então, de qualquer forma, a vida surgiu num determinado momento. Hoje nós sabemos que não há mais a geração espontânea, ou seja, de um ser inanimado pode surgir a vida. Não existe mais isso hoje em dia. Não existe mais, essa teoria não é mais aceita, melhor dizendo, hoje em dia. Mas, se formos aí olhar para a teoria de Oparin, ela pode ter ocorrido num determinado momento. Quer dizer, da molécula inorgânica, ela se transformou numa molécula orgânica. Então, num determinado momento, né, houve essa possibilidade aí dessa vida surgindo, né, e depois a célula e mais, quer dizer, a vida vindo dessa molécula inorgânica, desse ser, se a gente pode dizer assim, inanimado. Mas a gente sabe que hoje não é mais assim, não há mais essa possibilidade. Nós tivemos aí Pasteur corroborando essa não possibilidade da geração espontânea. Por quê? Hoje os seres se reproduzem sexualmente ou assexuadamente. A vida, hoje a gente sabe que a vida vem da vida, né? Então, através da reprodução, seja ela sexuada ou assexuada. É uma lei de Deus, né? A reprodução, ela é uma lei de Deus. E aí, como sendo uma lei da natureza, ela é necessária para quê? Para que exista justamente a vida que a gente conhece hoje. Ela é necessária não só para a reprodução do reino vegetal, do reino animal, e a nossa própria reprodução, né?
E se a gente for lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 132, Kardec diz: qual é o objetivo da encarnação? É a perfeição e contribuir com a obra da criação. Então, nós precisamos da matéria, nós precisamos da vida, da encarnação. Os espíritos evoluem no plano espiritual? Sim. Tá? Se não me engano, na Gênesis e em outras obras. Sim, mas precisamos da vida da matéria para realmente colocar em prática tudo aquilo que a gente aprendeu. Então, é necessário estarmos aqui encarnados, é preciso haver a vida. Né? Então, nós vemos aí a necessidade dessa lei de reprodução. E aí, nesse estudo de hoje, Kardec pergunta assim: e aqueles que promovem obstáculos à reprodução? Como é que a gente pode ver isso? Não só a reprodução, a nossa reprodução, mas também dos animais e dos vegetais. E aí, os espíritos respondem: todas as leis e os costumes que impedem essa reprodução, elas são contrárias à lei de Deus. A lei de reprodução, que é uma lei natural. Aí a gente começa a se perguntar, bom, mas em relação a gente, né? Então, será que é errado nós evitarmos aí os filhos? Como é que é isso? Aí, quando a gente vai no programa Pinga Fogo, de 1971, né? Chico Xavier, orientado por Emmanuel, e todos os espíritos que estavam sempre junto dele, foi questionado sobre isso, sobre o uso de anticoncepcional. E aí ele falou o seguinte: olha, é evidente que o ideal é nós deixarmos que esse espírito tenha a possibilidade de vir reencarnar. Nós estamos aqui para isso. Nós, principalmente nós espíritas, nós passamos a ter um conhecimento muito grande do porquê das coisas. Então, às vezes, a gente se posiciona de uma forma que, para o olhar das pessoas, pode ser: puxa, mas isso é fanatismo religioso, é preconceito, é falta de liberdade. Mas não, é porque a gente sabe o porquê das coisas. Então, é essa posição do espírita que tem essa explicação. Então, Chico respondeu isso. Então, o ideal é nós não evitarmos a vinda de um espírito, porque a gente sabe, a gente vai ver a oportunidade grandiosa, né, que é estarmos aqui encarnados. Mas, ao mesmo tempo, ele fala: é preferível você se utilizar de um método anticoncepcional do que se utilizar do aborto. Então, são essas... Aborto não é planejamento familiar. Aborto não é opção. Então, um casal, diz Chico Xavier nessa entrevista lá do Pinga Fogo, ele diz que um casal tem aí o direito de fazer o seu planejamento familiar, tendo em vista as dificuldades de se criar um filho. Então, é uma opção. Né? Então, para falar a verdade, espiritismo não impede a gente de nada. A gente sabe disso. Ninguém pode aqui falar, né? Nenhum companheiro pode chegar para o outro: olha, não faça isso ou faça aquilo. A gente não tem esse direito, né? Mas, de qualquer forma, a gente sabe que os espíritos dão uma orientação, cabe a nós seguirmos ou não. Isso depende do nosso livre-arbítrio. Então, é essa orientação trazida aí por Chico Xavier. Aí a gente estava vendo uma palestra de Irvênia Prada, e aí ela estava falando uma coisa interessante dessa passagem que a gente vai ver, da passagem aí do réptil para o mamífero, do peixe para o réptil, melhor dizendo, do peixe para o réptil, porque na reprodução do peixe, que é assexuada, aí lá o peixe joga o óvulo lá, o outro peixe lá joga o espermatozoide, a fecundação. Mas a mamãe peixe não fica cuidando dos peixinhos, eles é que se virem. Né? E aí depois teve uma passagem para os répteis. E aí o que acontece? Quando esse princípio inteligente passa para esse outro estado, vamos dizer assim, ele passa, a reprodução já é sexuada, tem lá o ovo lá no réptil, é menos quantidade, é mais quantidade lá no mar, porque a gente sabe que os outros peixes vão comer os ovinhos, né?
E aí são menos ovos. E aí o que a mãe réptil faz? Ela pega, cava um buraquinho, bota lá os seus ovinhos para proteger, né, dos predadores e tudo mais. Isso já é um avanço. Isso aí já é, vamos dizer assim, esse aconchego. É tudo um treinamento, como a gente vai ver. Esse aconchego, essa proteção, né, da prole, tudo isso já é um avanço. Aí a gente fica pensando no próprio casamento, né? O que é esse casar, segundo aí os espíritos? É um avanço para a humanidade. Quer dizer, esses seres que se unem e aí, consequentemente, eles têm seus filhos e aí cuidam, e aí no Livro dos Espíritos está a responsabilidade dos pais, quer dizer, um treinamento para que se chegasse hoje. Por isso que os espíritos falam que quando há o celibato por egoísmo, e eles frisam, porque Kardec pergunta e repergunta, né? Mas olha só, então o celibato seria assim uma evolução do espírito? Não, não é. Se for feito por egoísmo. Claro, se você tiver uma intenção altruísta para o bem do próximo, né, você não está pensando só em constituir uma família, mas você quer essa família humana, esse cuidar de todos, é claro que isso daí não é contrário às leis de Deus, né? Então a gente vai estudando e começa a perceber. Isso, gente, é claro que não impede que a gente case ou deixe de casar, tenha ou não filhos. Não estou dizendo aqui, né, que cada um, como eu disse, cada um tem a sua liberdade, o seu livre-arbítrio. Né? De qualquer forma, são os avanços que nós vamos percebendo através da doutrina espírita. E uma coisa que a gente tem que entender é que tudo tende ao equilíbrio. Então, a gente não tem que se preocupar com a superpopulação. E o controle nos reinos vegetal e animal, né? Esse controle ele é feito pela própria natureza. A gente vê aí a cadeia alimentar. Né? É tudo direitinho. Às vezes é o homem que mete o dedinho que estraga lá o negócio. Né? Mas estava indo tudo muito bem. Mas, dizem os espíritos, o homem, nós, seres humanos, podemos controlar a reprodução nesses reinos, podemos aperfeiçoar as espécies nesses reinos. Nós somos os seres inteligentes, né? Às vezes a gente questiona isso, somos realmente. Mas temos essa capacidade de controlar, de aperfeiçoar espécies a partir do momento que a gente não abuse desse poder. Isso é bem frisado lá. Então, nós podemos, às vezes, tem uma população lá de insetos, alguma coisa, você pode exterminar. A própria dengue, né, o mosquito da dengue, não tem feito aí uma pesquisa, não tem uma pesquisa que modificou geneticamente lá o mosquito lá da dengue, né? E aí soltou, ele não se tornou infértil. Na verdade, o que acontece é que aquelas larvas lá, o mosquitinho não sobrevive. Né? Essa mutação genética não impede ele de gerar mosquitinhos, mas esses mosquitinhos não sobrevivem. Né? Então, nós podemos fazer isso. Né? Não há empecilho para isso. O que nós temos que fazer e tomar cuidado é para a gente não abusar desse direito. Né? Os enxertos em plantas, né? As mudas de plantas, né? Quando a gente faz isso aí. Então, tudo isso não é defeso ao homem, a nós, seres humanos, utilizarmos aí do nosso bom senso e do equilíbrio para controlarmos e aperfeiçoarmos a espécie. E aí vamos falar um pouco do progresso do espírito. O que fala para a gente a doutrina espírita? Nós nascemos como princípios inteligentes. O que é isso? Sem conhecimento. Simples e ignorantes. Como nós dissemos no começo, é tudo progresso. Nós vamos saindo do simples para o complexo, vamos evoluindo. E aí, dizem os espíritos, nós passamos pelos 3 reinos até chegarmos ao reino hominal. Para a biologia, eles falam em 5 reinos, que é o reino das moneras, protistas, fungos, vegetal e animal. Nós estaríamos aí encaixados no reino animal. Mas, falando de genealogia espiritual, de progresso espiritual, progresso moral, nós temos 4 reinos, o mineral, o vegetal, o animal e o hominal. E aí esse princípio inteligente passa pelo reino vegetal, pelo mineral, pelo vegetal,
Isso quer dizer que nós fomos plantas? Não, nós não fomos plantas. Estivemos ligados a esses reinos através de uma rede filamentosa. Isso está lá em Evolução em Dois Mundos, A Caminho da Luz. São centros de forças, né? Nós fomos experienciando, recebendo as informações desses reinos, sem estarmos encarnados, vamos dizer assim, nesses reinos. E aí, mais tarde, esse princípio inteligente adquire o perispírito. Como ele adquire perispírito? É uma estrutura que nós temos desde que fomos criados como princípios inteligentes, chamada corpo mental, que diz André Luiz, é o envoltório sutil da mente. Ele se expande e começa a atrair partículas sutis do fluido cósmico universal, inerente a cada planeta, porque o fluido cósmico universal, essa energia, ela é sutil. Nós ainda não encontramos, vamos dizer, a partícula de Deus, como os cientistas falam. E ela se modifica, vai se tornando cada vez mais densa. E nós temos aqui uma atmosfera de fluido cósmico universal inerente ao nosso planeta. E aí se forma o perispírito. E aí, depois disso, ele passa aí por reinos desconhecidos, né? Reinos naturais desconhecidos, dizem os espíritos. E aí a gente pode citar esse reino chamado dos elementais, né? Que você estagia aí nesse reino. Quando a gente vai no livro Janela para a Vida, Chico Xavier nos diz que ele já entrou em contato com esses elementais. No livro Os Mensageiros também, vem falando que trabalhadores espirituais, antes de reencarnar, eles prestam serviço nesses reinos aí da natureza, né? Na Revista Espírita de 1860, é bem interessante, porque São Luís, sob o título O Gênio das Flores, São Luís dá uma explicação ótima para a gente, né? Quando a gente vai lá na pergunta 540, 538, alguma coisa assim, vem falando, esses espíritos, e se refere a espíritos, eles já reencarnaram ou não? Vão reencarnar. E aí os espíritos respondem, ou já reencarnaram, ou vão reencarnar. E aí São Luís dá uma explicação para isso. O que ele fala? Que há duas classes de espíritos, vamos dizer assim. Os que comandam esses espíritos na natureza seriam aqueles que já reencarnaram e têm aí condições de dirigir esses fenômenos, né? E os que são comandados, aqueles que ainda não encarnaram. E muitas vezes eles agem nos fenômenos da natureza inconscientemente. Então há os que comandam, os que foram encarnados, e os que são comandados, aqueles que ainda vão encarnar, claro, né? Então, a gente vai vendo aí que esse progresso nos reinos inferiores, e aí voltando para isso, né, ele é bem interessante. No reino mineral, por quê? Para a biologia não existe reino mineral, tá? Para nós aqui, nós sabemos que esse princípio inteligente, ele estagiou no reino mineral. Você aprende o quê? A força de atração nesse reino mineral. E aí, quando a gente vai no Dr. Jorge Andréa, quando a gente vai em André Luiz, no Mundo Maior, eles falam para a gente que há aí realmente uma direção nesse reino mineral. Por quê? A gente vê aí a própria formação dos cristais. Eles seguem uma linha geométrica definida, né? Então a gente começa a ver aí a atuação desse princípio inteligente, unindo lá as moléculas de tal forma que elas sigam essa linha geométrica. Nós sabemos disso, né? Nós espíritas, como nós dissemos, para a biologia, a não ser que, claro, o biólogo seja espírita, ele vai ter esse conhecimento, mas para aquele que não é espírita, não há nem esse reino mineral, não é essa divisão. De qualquer forma, nós espíritas percebemos aí essa atuação do princípio inteligente nesse reino mineral. É interessante esse livro do Dr. Jorge Andréa, Impulsos Criativos da Mente. Quem puder, leia esse livro. Então a gente vê aí já
a faculdade, né? Essa experiência, melhor dizendo, do princípio inteligente nesse reino mineral. E aí depois ele passa para o quê? Para o reino vegetal. Dizem aí os biólogos que essa passagem do reino, esse intermediário entre o reino mineral e o reino vegetal seria aí o vírus, que o vírus não é ser vivo. Na verdade, ainda há muitos estudos em relação a isso. É evidente que nós estamos trazendo aqui algumas informações. Eu não sou bióloga, né? Mas a gente, como eu falei, o Espiritismo puxa para que a gente vá buscar até o que diz a própria ciência materialista, né? Apesar de termos aí os livros científicos, porque Espiritismo é ciência, filosofia e religião, né? Temos aí André Luiz e tal, e outros espíritas, como doutor, que eu gosto sempre de citar, doutor Zalmino Zimmermann. Ele foi presidente da Associação de Magistrados Espíritas do Rio de Janeiro. Ele tem um livro interessantíssimo, eu já devo ter dito, mas vou falar de novo. É Perispírito o livro. Ele é muito interessante, realmente, ele já desencarnou. É um estudioso, sim, porque acreditamos que continua estudando no plano espiritual. E tem no YouTube várias palestras dele, e é muito interessante, ele cita André Luiz, Emmanuel, vários livros espíritas, quer dizer, é um espírito estudioso trazendo várias informações interessantes para a gente. Então seria aí o vírus, esse intermediário entre esses dois reinos, o reino mineral e o reino vegetal, sabendo que esse vírus ele não se reproduz, ele precisa aí, de um outro ser vivo para poder se reproduzir, ele tem características de ser orgânico e de ser inorgânico. E aí, já que a gente está falando em vida, a gente não pode esquecer, né, que eu não falei lá no começo, que quando foi esse primeiro ser vivo aí criado, a gente tem que entender, nós espíritas entendemos assim, que houve a união da matéria com o princípio vital, né? Isso daí, a matéria sozinha não ia conseguir ter vida se não houvesse a união com o princípio vital. E aí, claro que nós começamos a pensar que, se precisa da união com o princípio vital, precisa da direção de um princípio inteligente, né? Nos referindo aí a esses reinos inferiores, né, a esse primeiro ser vivo, precisa da direção de um princípio inteligente para que haja vida. Então, quando nós falamos do coacervado, é coacervado mais RNA, que depois passou a ser DNA, coacervado, RNA e princípio vital. E aí a gente vê já as experiências do princípio inteligente, lembrando que nós não fomos pedras, nem vegetais, só nos individualizamos aonde? No reino animal, que é o que nós vamos falar agora. E aí, segundo os estudiosos, a planta carnívora seria um intermediário. Nós trouxemos essas informações, mas nós lemos muitas coisas, né, a respeito disso. E aí a planta carnívora seria aí o intermediário entre o reino vegetal e o reino animal. E nós vemos que toda essa passagem aí por esses reinos, né, nós dissemos aí que passou pelo reino mineral, vegetal, animal. Houve sempre aí a ajuda, vamos dizer assim, dos prepostos de Jesus, dos alquimistas do espaço. Nós nunca estivemos sozinhos. Nós passamos depois, como nós dissemos, para o reino animal, e depois caminhamos para o reino animal, depois por esses reinos naturais desconhecidos, falamos dos elementais, dos espíritos da natureza, para entrarmos no reino hominal, que nós vamos ver. Mas em todos os momentos, desde do mineral, nós estivemos acompanhados pelos espíritos amigos. É claro, éramos ainda princípios inteligentes, precisávamos dessa ajuda desses maiores, desses prepostos de Jesus, e isso é falado lá no livro Evolução em Dois Mundos. Né? André Luiz vem trazendo essas informações. Nós nunca estivemos sozinhos e não estamos também agora sozinhos. Né? Então, se hoje a gente não está sozinho, imaginemos nós, quando ainda estávamos experienciando como princípios inteligentes, né? Muito menos nessa época. E aí a gente vê
nesse reino animal, está lá em Evolução em Dois Mundos, A Caminho da Luz, eu acho que mais em Evolução em Dois Mundos, esses seres, esses alquimistas do espaço, né, do plano espiritual, esses prepostos de Jesus, criando as formas, fazendo na tentativa e no erro. E aí nós vemos os dinossauros, eram as experiências, né, dessas formas aí que eles estavam tratando. Lembrando que o homem não conviveu com os dinossauros, apesar de nós já termos lido alguma coisa a respeito. Então, nós vemos esses grandes monstros aí, e aí, claro que eles desapareceram. Por quê? Porque estamos falando de progresso, de aperfeiçoamento de formas, né? Então, num determinado momento, não houve mais utilidade, não houve porquê existirem aí os dinossauros. Os artrópodes, que deram aí origem a vários animais, e aí os biólogos falam em atos combinados, que seria uma vontade desses animais num determinado sentido, né? E aí o que fala para a gente a espiritualidade nas perguntas 593, 595? Diz que os animais não são autômatos, ou seja, eles têm vontade, eles têm uma inteligência rudimentar, sim, mas eles têm uma inteligência. E aí nós voltamos de novo à doutora Irvênia Prada, que ela fala muito bem disso, né? Ela trata desses reinos aí inferiores, né? Eu não sei se sou eu, mas eu estou morrendo de calor. Não está? Ah, tá. Não, porque eu sei que daqui a pouco eu vou começar a ficar vermelha, né? Oi. Ah, tá bom. Porque eu já suo, quando eu começo a falar, a gente já fica suando. Agora eu estou sentindo que está demais, está aumentando. Bom, voltando lá. Então, nós vemos que os animais, eles têm uma inteligência rudimentar. Claro que a inteligência deles é voltada para as coisas materiais. Eles não pensam como nós e tudo mais, mas a gente consegue vislumbrar isso nesses animais, onde há um princípio inteligente individualizado. Ou seja, neste determinado momento, nós fomos animais, né? Nós nos individualizamos. Então, passamos aí a sermos princípios inteligentes individualizados. Nós queremos falar de espírito só quando nós entrarmos aí no reino hominal. No plano espiritual, como é que acontece isso? Quando a gente vai no livro Nosso Lar, eles vêm falando para a gente, olha, há também uma vegetação, flores no plano espiritual. É claro que a vegetação que tem na cidade lá de Nosso Lar não é a mesma que tem no umbral. Há vegetação no umbral? Sim, mas de acordo com o campo vibratório dos lugares, né? Mas quando a gente vem em Nosso Lar, a beleza das flores, da vegetação, da paisagem. E claro que no umbral também é relatado isso, né? Essas flores, acho que nem há flores, né? A vegetação feia, né? Aquela coisa disforme mesmo, de acordo com aqueles pensamentos que são disformes. Quando a gente volta no livro dos Espíritos, o que eles falam para a gente? Que nos mundos superiores, os animais e as plantas são também superiores, mas planta é sempre planta, animal é sempre animal. Na Revista Espírita de 1858, o que os espíritos falam para a gente? Há uma comunicação de um espírito falando sobre Júpiter, e ele diz que lá os animais são como os nossos faunos, sátiros das fábulas. E eles fazem trabalho manual, eles fazem trabalho de operário. Todos esses trabalhos são feitos por esses animais, que são, claro, mais evoluídos de acordo com aquele planeta que é mais perfeito. Mas eles continuam a ser animais. E diz mais, eles nem comem uns aos outros, né? Esses animais de lá. Porque há um avanço, né? É preciso, naquele planeta onde haja uma humanidade superior, os animais também sejam superiores. E o progresso do homem? Aí o que fala para a gente, né? Os espíritos, o que eles falam para a gente?
que depois, quando nós entramos no reino nominal, e Kardec fala isso na Gênese, né? Ele fala que, hipoteticamente, mas isso daí, a própria ciência já vem falando disso, dessa possibilidade, né, se tornar aí uma certeza, nós utilizamos corpos de macacos, né, de seres primitivos. Então, nós teríamos aí o antropóide como o intermediário entre o animal e o homem, né? Quem são os antropóides? Os chimpanzés, os gorilas, orangotangos, o gibão. Esses seriam os antropóides, seriam os intermediários entre o animal e o homem. E aí surgiram os humanoides, vamos dizer assim. São esses seres primitivos, né? Mas como é que aconteceu isso, essa transformação e tudo? Os prepostos de Jesus, está lá em Evolução em Dois Mundos. Eles começaram a fazer mudanças nesses corpos de macacos. Então, isso quer dizer que do macaco passou a ser homem? Não, os espíritos só se utilizaram de um corpo. Macaco continua a ser macaco, continua a ser animal. Eles pegaram lá esses antropóides, né, que eles viram possibilidade, dá para transformar aquele macaquinho ali num ser humano, vamos melhorar aquela forma aí. E aí surgiram os australopitecos e tudo mais, e vem aquele caminho evolutivo que a gente vê lá, né? Só que os pesquisadores hoje em dia, eles falam que não há essa evolução em linha reta, ou seja, vários homens primitivos surgiram ao mesmo tempo. Você pode até fazer aí uma relação, né, desse antropóide até o Homo sapiens, que somos nós, né? Você pode até fazer isso, mas, de qualquer forma, você vê que, segundo esse novo estudo, vários homens primitivos surgiram ao mesmo tempo, desapareceram também. E outra coisa, os cientistas ainda se debruçam na busca do elo perdido, né? Desse ser aí que é o elo de união entre, apesar de saberem que são os antropóides, mas eles ainda não descobriram vestígios desse ser, e muitos outros elos também nessa passagem, nesse estado de humanoides, né? De homens primitivos, eles não descobriram. Por quê? Está lá a resposta em Evolução em Dois Mundos. Muitos desses estágios aconteceram no plano espiritual. Então, nós não vamos encontrar aqui esses seres primitivos, né? Eu tava vendo que aí se fala na Lucy, que é um fóssil encontrado que seria aí bem parecido, né, com o macaco, seria o elo aí, a transição, né, do macaco para o homem. Mas acho que a Lúcia tem 4 milhões de anos, uma coisa assim. Eles já descobriram outro aí, que agora eu não me lembro, Tomai, o homem de Tomai, eu não lembro agora. Que seria muito mais antigo. Nós estamos tateando nisso daí, ainda, nessas descobertas, né? Por isso que a gente estuda a ciência materialista, fazendo essa diferença da ciência espírita, e estudamos também a ciência espírita, que nos traz muitas informações. E Adão, até que horas mesmo? Até que horas? 15 para as 9? Tá. Vou apressar aqui. Adão, dizem os espíritos, pode ter existido um homem chamado Adão, mas ele não é aquele que deu a origem à raça humana. Quando a gente vai lá em A Caminho da Luz, que Emmanuel, se não me engano, fala para a gente. A raça adâmica veio dos capelinos, né? Ou de um dos planetas do sistema de Capela. Capela é um sol. Então, esses espíritos degradados de lá, porque aquele planeta passou por um grau superior, né? Se elevou, progrediu, e aqueles espíritos ainda estavam muito inferiores moralmente, mas não intelectualmente, eles vieram aqui para a Terra com todo o seu cabedal de conhecimento, trazendo aí uma evolução para esses espíritos que aqui estavam, consequentemente fazendo de novo o dever de casa, né? Não aprenderam aquilo que tinham que aprender para eles evoluírem moralmente e retornarem para o sistema de Capela.
E dizem, então eles deram origem aqui à raça branca, né, que são os árias, aos hindus, aos israelenses e aos egípcios. Por isso que não é à toa que nós vemos aí, principalmente dos egípcios, né, nós vemos aí, até hoje um homem não sabe, com certeza. Nós já vimos que vários estudos e tal, como é que foi a pirâmide, foi formada e tal, como é que é isso, como é que é aquilo, mas nós não temos ainda certeza, temos ainda teorias, né, muitas teorias. Porque é um conhecimento intelectual vindo de Capela. Dizem os espíritos, a raça amarela e a raça negra já existiam aqui. O próprio cérebro do homem sofreu uma transformação. Não só quando a gente vê o crânio, né, o esqueleto do homem primitivo, mas também na massa, né, no cérebro. Houve uma transformação, houve um aumento em relação a esse cérebro. Por quê? O espírito foi evoluindo. É o espírito que imprime no corpo físico todas as transformações. A gente tem que entender isso. No começo nós fomos ajudados pelos prepostos de Jesus. Hoje também somos, mas somos nós que com eles fazemos o nosso planejamento. Que imprimimos lá no nosso corpo físico, através do nosso perispírito, esse modelo que nós precisamos para reencarnarmos. Então, por isso que a ciência materialista para ali. Por quê? Porque ela não consegue entender as informações que são trazidas para nós na doutrina espírita, que é justamente o espírito que comanda essas transformações. Nós hoje engendramos o nosso corpo físico, né? Então, todas essas transformações aí tiveram aí a direção, foram presididas pelo espírito. E aí eles não conseguem entender, né, as circunvoluções que são responsáveis, são as dobrinhas, vamos dizer assim, do cérebro, pelo falar, pela memória e tudo mais. E nos mundos superiores, se a gente está falando que é um processo evolutivo, nos mundos superiores a infância é mais curta, a vida é mais longa, não há doenças, consequentemente o corpo físico e perispiritual é mais sutil e não há decomposição. Tudo que a gente quer. Estamos caminhando para esse mundo superior. Eu não posso dizer que estamos caminhando a passos largos, né? Porque às vezes a gente dá uma empacada. Nós falamos que a lei do progresso ela é compulsória, ela nos impulsiona, mas de vez em quando a gente para. Mas ela é uma força. A gente para e daqui a pouco sente aquela força. O progresso dos povos, que também é tratado aqui nesse estudo de hoje, só sobrevivem os povos que estiverem de acordo com as leis de Deus. E aí a gente tem como exemplo a queda do Império Romano, né? Quando a gente volta lá no livro A Caminho da Luz, ele vem falando o porquê da queda do Império Romano. Os romanos eram os capelinos, eram espíritos operosos, trabalhadores, inteligentes, né? Eram os etruscos que deram origem aí esse Império Romano. Mas eles se deixaram arrastar pelo egoísmo, pela vaidade, pelo orgulho, por todos esses sentimentos, esses vícios, né, que nós temos. E aí as dissipações, os prazeres da mesa, a liberdade. A família romana, diz lá no livro A Caminho da Luz, era para servir de modelo. Né? Ela tinha tradições, belezas, e foi corrompida. Era para servir de modelo, para elevar, para fazer um progresso coletivo, né? Elevar espiritualmente e moralmente aqueles espíritos que estavam ali. Mas eles se deixaram corromper, né? Os circos romanos. Né? E aí o que aconteceu? Veio a expiação. Expiação que foi determinada pelo próprio Jesus, está lá em A Caminho da Luz. Para quê? Para que esses espíritos percebessem o que fizeram. Então, eles se desviaram das leis de Deus, e aí houve essa queda desse Império Romano. E aí, quando a gente começa a avaliar, isso é uma avaliação minha, de Ana Paula, a gente pensa na Coreia do Norte, que é uma economia fechada. As poucas informações que nós temos, né? Eles estão lá,
não se abrem para... Eu estava até vendo, tem o pessoal da Coreia do Norte nas Olimpíadas, né? A gente fica até se questionando se eles perderem, como é que eles vão chegar lá, né? Porque a tortura, você não pode escolher quem vai casar, o que vai comer, onde morar. Eles não têm aí um incentivo para a indústria, para a agricultura, as terras são coletivas, não há caminhão, né, automóvel para levar essa produção. Eles veem o cristianismo aí como um mal. Quer dizer, esse país, hoje, como se encontra, né, a gente fazendo essa avaliação de acordo com o que traz a doutrina espírita, a gente começa a se perguntar, né, quanto tempo vai durar, né, a Coreia do Norte se mantendo tão isolada, tão fechada, com tantos problemas. Nos mundos superiores, dizem os espíritos, há harmonia, respeito às leis, né? Então, não precisaremos aí nos preocupar que não encontraremos uma Coreia do Norte. É preciso haver aí a interação entre as pessoas. Antes de falar disso, vamos falar da civilização rapidamente. Civilização também é um progresso, né? Os espíritos falam para a gente, é o caminho natural. Nós precisamos nos tornar seres cada vez mais civilizados, sair do estado de selvagens. O que é selvagem? Selvagens seriam aqueles espíritos nas suas primeiras encarnações. Poxa, por que não dar oportunidade para eles de terem um conhecimento que nós temos? E dizem os espíritos, esses espíritos de selvagens precisam aprender com os mais evoluídos, né? Então, o caminho natural é da civilização. Selvagem não é índio. Os índios são semi-civilizados. Não esses índios civilizados, né? São semi-civilizados, que vão chegar à civilização, assim como as tribos isoladas que existem ainda na Amazônia. Nós vimos uma reportagem de funcionários da FUNAI que encontraram um fato raríssimo, uma tribo isolada na Amazônia. E eles fugiram. Eu não me lembro que o índiozinho lá falou alguma coisa lá, e fugiram lá do homem branco, né? Eles não querem, mas vai chegar um momento que eles precisam receber as luzes da civilização, do conhecimento. Por quê? Porque o caminho é de progresso. E não vai aqui nenhum preconceito em relação à cultura, a esse estado. Nós espíritas não podemos ter isso. Interação entre as pessoas é necessária. Em 2010, foi diagnosticado numa comunidade de Goiás uma doença genética chamada exoderma pigmentoso. O que é isso? É uma doença que causa uma sensibilidade muito grande aos raios ultravioletas. Aumenta em 1000 vezes os casos de câncer de pele. E isso estava se dando por causa dos casamentos consanguíneos. Nós não podemos nos isolar, não podemos ficar fechados, precisamos interagir. Por quê? Porque a doutrina espírita nos fala que é o caminho evolutivo. Gente, nós estamos aprendendo na família humana para participar da família universal, né? Então, a gente aprende aqui com o pequenininho e vamos vendo nesse processo evolutivo todo para chegar ao quê? A esse amor universal, a amar a todos, a cumprir as leis de Deus, né? A nos tornarmos perfeitos e contribuirmos com a obra da criação. E para acabar, falar rapidamente sobre a perfectibilidade da raça negra. Kardec falou disso. Não há aqui nenhum preconceito de Kardec, porque Kardec sabia que o espírito evolui. É evidente. Precisamos analisar as palavras do codificador. O que acontecia? Naquela época era muito comum um conceito científico chamado frenologia, que era o seguinte: através da estrutura do crânio e do cérebro, determinava-se a capacidade intelectual, a inteligência, a personalidade, o caráter. E aí, base nisso, Kardec achava que a raça negra, o corpo físico do negro, seria um corpo físico que não teria possibilidades de evoluir, né? E com isso ele iria desaparecer. Por quê? Porque quando os espíritos se tornassem cada vez mais perfeitos, não poderiam habitar aquele corpo ali que não havia possibilidade de crescimento, como se fossem os primitivos, né? Os homens primitivos. Os corpos foram se modificando, só que
Esse corpo do negro, é claro que essa frenologia foi descartada, gente, né? Por isso que a gente precisa analisar com muito cuidado as palavras do codificador. Ele acha, claro que o espírito, e aí não vai preconceito de raça, e falar tem raça. Segundo um ponto de vista, não existe raça, sim, porque a raça só existe uma, que é a raça humana. Não há subespécie, né? Então pertencemos, cai por terra aí os preconceitos. De qualquer forma, foi isso que Kardec quis dizer. Aí a gente pensa assim, faz uma comparação. Uma roupa de criança não cabe mais na gente, é evidente. E nem tem a possibilidade de ser aumentada. A gente tem uma roupa agora, a gente pode ajustar, né? Tem um tecido e tal, né? Mas uma roupa de criança não tem mais a possibilidade de ajuste. É essa a visão de Kardec do corpo físico. E como ser assim um corpo físico que não caberia mais essa evolução. E por isso iria sumir. É evidente que a gente sabe que essa hipótese foi descartada. Então, meus amigos, que possamos todos nós aí fazermos o nosso papel, né, trabalharmos para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Com isso, o progresso das pessoas que estão ao nosso redor, sempre lembrando que há só a mudança se nós quisermos e se o outro não quiser, mas que possamos servir aí de estímulo e de modelo para essa mudança, que acontece a nível pessoal, a nível familiar, e vai crescendo, crescendo, são os povos que vão se melhorando, né? Nós vamos atingindo aí um estado cada vez maior, e o equilíbrio moral, a evolução moral, que essa é realmente, esse é o destino de todos nós, é o objetivo de todos nós, a evolução do espírito, né? Até não precisarmos mais reencarnar, nos tornarmos, como a Lurimar falou, espíritos perfeitos relativamente, porque perfeição absoluta é só Deus, mas que possamos ter, diante de todas essas informações, né, realmente participarmos desse processo evolutivo mais ativamente. Muita paz.